Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Eletromagnetismo Clássico. Essa é a aula 2.4, onde nós vamos falar sobre a lei de Gauss. Então nós vimos na última aula que o fluxo elétrico, fluxo do campo elétrico, através de uma superfície fechada S, ele pode ser entendido como uma contagem do número de linhas de campo que atravessam essa superfície. Agora, nesse vídeo, a gente vai ver isso, o que é que significa de uma forma mais quantitativa. Então, como eu falei, essa era a essência da lei de Gauss, agora a gente vai tornar essa lei de Gauss mais quantitativa. Vamos começar, portanto, com uma carga pontual que essa carga está localizada na origem, e nós temos o campo elétrico que, por convenção, está saindo da carga. Então, como a carga é positiva, o campo elétrico sai dessa carga elétrica, como a gente está vendo aqui nessa animação. Bom, vamos considerar que a gente tem uma superfície fechada S. E sobre essa superfície, por essa superfície, as linhas de campo elas estão passando. Então, elas estão atravessando essa superfície fechada S. Então a gente pode dizer que existe um fluxo elétrico, um fluxo do campo elétrico através dessa superfície fechada, dessa esfera. Vamos considerar que isso é uma esfera oca de raio R. E o fluxo, como a gente também já viu, ele é dado por essa expressão aqui, O fluxo do campo elétrico é igual à integral de superfície do produto escalar de E dA. Bom, então vamos agora tornar essa lei um pouco mais quantitativa. Então a gente vai considerar aqui que a gente tem uma carga pontual que, ao redor dessa carga eu vou desenhar uma superfície, uma esfera oca, tá? Essa superfície eu vou chamar de superfície S e eu vou calcular qual é o fluxo elétrico através dessa superfície. Bom, então a gente sabe que como isso é uma carga pontual, o campo dela é dado pela seguinte expressão. O campo elétrico é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes Q dividido por R ao quadrado. Isso aqui na direção do vetor R. E um elemento de área aqui dessa superfície, então como isso aqui é uma esfera, uma casca esférica, isso aqui eu tenho um pequeno elemento de área dA. Isso aqui em coordenadas esféricas, esse dA, em coordenadas esféricas, ele pode ser escrito assim: r quadrado seno de θ dθ dφ na direção R. Bom, juntando essas duas coisas ali para calcular o fluxo, a gente vai encontrar, portanto, que o fluxo do campo elétrico ele vai ser igual a essa integral, Integral de superfície fechada de E produto escalar dA. Então aqui a gente vai ter integral de superfície, Eu posso até eliminar esse termo aqui, esse S por enquanto. Então aqui a gente vai ter integral, o campo, ele é 1 sobre 4π ε0 vezes Q sobre R quadrado na direção R, produto escalar disso com dA, que é R quadrado, seno de θ, dθ, dφ na direção R. Bom, aqui quando eu fizer o vetor unitário R, escalar unitário R, isso vai ser igual a 1, portanto isso aqui eu posso eliminar, esse vetor unitário R. Além disso, R quadrado aqui eu corto com esse R quadrado. Então vai sobrar apenas o seguinte dentro da minha integral. Eu vou ficar, portanto, com o fluxo vai ser igual às constantes, eu já vou tirar para fora da integral. Então sai a carga Q. Eu posso tirar também 4π ε0. E aqui, essa integral de superfície, ela vai se transformar em duas integrais, integral dupla. Aqui eu vou ter a integral de dφ, e o ângulo φ ele varia de 0 a 2π. Isso aqui multiplicado pela integral
do seno de θ de θ, onde essa coordenada varia de 0 a π. Portanto, o resultado dessa integral vai ser, eu vou repetir aqui, a constante Q sobre 4π ε0, isso multiplicado pela integral de dφ de 0 a 2π, isso vai dar só 2π, multiplicado pela integral do seno de θ. A integral do seno de θ é menos cosseno de θ. E isso aqui está variando, né, de 0 a π. Então a gente vai ter que isso vai ser igual a... aqui eu posso cortar, ó, esse π com esse π. Esse 2 eu posso simplificar com esse 4, vai ficar 1 sobre 2, né? Então aqui fica Q dividido por 2 ε0. Isso que multiplica menos cosseno de π, menos com menos mais cosseno de 0. Então isso vai dar Q sobre 2 ε0 multiplicado por cosseno de π, vai dar menos 1, só que tem um menos ali na frente, então fica mais 1, né? Então isso aqui dá mais 1. E o cosseno de 0 também é mais 1. Mais 1 com mais 1 dá 2, portanto isso aqui vai ser multiplicado por 2. Então daqui a gente pode concluir, portanto, que o fluxo do campo elétrico é pela superfície fechada S. Esse fluxo ele vai ser igual à carga que está dentro da superfície dividido por ε0. E observe o seguinte aqui. No cálculo que a gente fez, o raio da superfície, né, logo aqui em cima, ó, logo nessa passagem aqui, o raio da superfície, que a gente vai chamar essa superfície S de superfície gaussiana, tá? Então isso aqui é gaussiana. Então veja que o raio ele se cancela. E por ele se cancelar, isso significa que não importa qual é o raio da esfera gaussiana. Não importa se isso aqui é uma esfera grande ou se é uma esfera pequena, né? Que se o raio é grande ou se o raio é pequeno. Porque a quantidade das linhas de campo que atravessam essa superfície é a mesma independentemente do tamanho dela. Na verdade, também é a mesma independente da forma. Então aqui eu escolhi uma esfera oca, mas eu poderia ter escolhido qualquer outra forma que o resultado seria o mesmo. Então para a gente ver isso, vamos voltar aqui para a nossa animação. E vê só, não importa aqui nem o tamanho, como eu falei, nem importa também a forma da superfície gaussiana. Então a superfície gaussiana ela poderia ser de qualquer formato. Qualquer formato que fosse essa superfície gaussiana, o número de linhas de campo que atravessam essa superfície seria sempre o mesmo. Então poderia ser aqui um quadrado, poderia ser... Quadrado não, né? No caso, como é tridimensional, poderia ser um cubo ou qualquer outra superfície. O único porquê da gente ter escolhido a esfera oca é que ela facilita o cálculo do fluxo. O cálculo do fluxo elétrico através dessa esfera oca é mais simples do que o cálculo através de outra superfície. Então esse é o único motivo que a gente trabalhou aqui com uma superfície gaussiana, que é essa esfera oca. Então voltando aqui para os nossos cálculos, vamos agora supor que ao invés de apenas uma carga, a gente tenha várias cargas. Então eu tenho aqui várias cargas pontuais. Tá? Então aqui são várias cargas pontuais. E nós temos aqui uma superfície gaussiana S que contém essas cargas, ou que envolve essas cargas pontuais. Nesse caso, agora, o campo elétrico ele vai ser assim, né? O campo elétrico total ele é igual à soma, pelo princípio da superposição, ele é igual à soma de todos os outros campos.
Então isso aqui eu posso escrever dessa forma. Ele é igual ao somatório de I igual a 1 até N dos campos de cada carga EI. Então o fluxo através agora dessa superfície gaussiana, fluxo através da superfície gaussiana, ele vai ser igual ao somatório de I igual a 1 até N. Aí agora eu vou colocar aqui a nossa integral de superfície fechada, né, de EI, ou seja, eu estou somando aqui o fluxo, a contribuição para o fluxo total, a contribuição dada por cada carga pontual. Então aqui é I, produto escalar dA. Isso aqui vai ser igual, portanto, como a gente sabe que essa integral ela vai ser a carga que gera o campo dividido por ε0, então o fluxo total vai ser simplesmente a soma de I igual a 1 até N de QI, que são as cargas individuais, dividido por ε0. Isso significa, portanto, que no caso aqui a soma de todas as cargas individuais é a carga líquida, é a carga total que está sendo envolvida pela superfície gaussiana. Então eu posso escrever esse fluxo, o fluxo por uma superfície, o fluxo do campo elétrico por uma superfície fechada, que é a integral de superfície fechada de EdA. Isso aqui é a carga que é envolvida, que eu vou chamar QENV, né, carga envolvida, dividido por ε0. Então a carga dividida por ε0, isso aqui é igual ao fluxo total que atravessa essa superfície fechada. Então veja que o fluxo ele só vai depender das cargas que estão dentro da superfície, né? Uma carga que está fora, como a gente também já viu no vídeo anterior, uma carga que está fora ela não contribui para o fluxo da superfície. Apenas as cargas que estão dentro, apenas a carga líquida que está envolvida pela superfície que contribui com o fluxo através dessa superfície. Então essa equação aqui, ela é a chamada lei de Gauss. Então aqui a gente tem a lei de Gauss. Só que essa aqui é a lei de Gauss na sua forma integral. A gente pode transformar essa equação em uma equação diferencial se a gente aplicar o teorema do divergente. Então vamos só lembrar o que aqui diz o teorema do divergente. O teorema do divergente diz que a gente tem uma integral de superfície fechada de um vetor, que no caso aqui o vetor é dA. Isso aqui é igual à integral de volume do divergente de E vezes d tal. Então isso aqui é o teorema do divergente. Além disso, a gente também pode levar em consideração o fato de que a carga que é envolvida pela superfície, se for uma distribuição contínua de cargas ao invés de uma carga pontual, né? Essa carga envolvida ela é a integral de volume da densidade de cargas, ρ d tal. Utilizando esses dois resultados aqui na nossa lei de Gauss, a gente vai obter o seguinte, ó. Então, o lado esquerdo ele pode ser reescrito como sendo integral de volume do divergente de E d tal. Isso aqui é igual a carga envolvida sobre ε0, então 1 sobre ε0, e a carga envolvida que é a integral de volume de ρ d tal. Então, olhando aqui para essa integral, né, é fácil a gente deduzir. A gente tem uma integral de volume de um lado, integral de volume do outro lado também. Portanto, a gente pode dizer aqui, ó, que o divergente, que é o que está no integrando, né, o integrando de uma é igual ao integrando da outra. Então, o divergente de E, que é o integrando do lado esquerdo, é igual a ρ dividido por ε0, que é o integrando do lado direito. Então, portanto, nós temos agora essa equação diferencial. Então, essa aqui também é a lei
de Gauss. Só que aqui é a lei de Gauss na sua forma diferencial. Existe também uma outra forma da gente obter essa lei de Gauss na forma diferencial. A gente pode obter ela se a gente pegar e tirar o divergente do campo elétrico E. Então, a partir do divergente do campo elétrico E, calcular diretamente, né, o divergente, nós também conseguimos chegar nessa lei de Gauss. Então, vamos ver como é que a gente faz isso a partir do divergente de E. Então, vamos considerar que a gente tem aqui, né, nosso sistema tridimensional. Novamente. Então, aqui nós temos x, y e z. Vamos considerar que a gente tem aqui uma distribuição contínua de cargas, uma distribuição qualquer aqui contínua de carga. E eu tenho um pequeno elemento diferencial de carga, um dq aqui. Então, esse dq, ele ocupa um volume que eu vou chamar de d tal. Um pequeno elemento diferencial de volume d tal. Então, a gente vai ter, ó, vamos desenhar aqui. Eu tenho o vetor posição desse elemento de volume d tal, que no caso é o vetor R'. Nós temos também, vamos dizer que vamos supor que a gente está calculando o campo, eu quero saber qual é o campo elétrico em um certo ponto aqui, P, do espaço. Então, nesse caso, a gente vai ter também o vetor posição desse ponto P. Esse vetor posição é dado por R. E a gente vai ter o vetor separação, né? É esse vetor aqui. Vetor separação é esse vetor R escrito dessa forma. Lembrando que o vetor separação R ele é igual a o vetor posição do ponto P menos o vetor posição do elemento diferencial de volume. Então, nesse caso aqui, se a gente for escrever o campo elétrico no ponto P, então vamos lembrar disso? Campo elétrico no ponto P. Lembrando que esse campo elétrico ele é uma função do vetor posição, né? P. Vetor posição do ponto P. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 4π ε0. Tá? Aí eu teria a carga, mas a carga eu posso escrever como sendo a integral da densidade, né? Ou de R'. Aí eu tenho também aqui R, vetor unitário R, dividido por R quadrado. Isso aqui, d tal linha, elemento diferencial de volume. Então, esse aqui é o campo elétrico dado pela lei de Coulomb, né? Então, veja que a dependência do vetor posição R, vetor posição do ponto P R, porque o campo, como a gente já viu, depende do vetor posição R, como a gente está vendo aqui, ó, como a gente está vendo destacado aqui. Essa dependência está implícita aqui no vetor separação, tá? Então, vamos calcular agora o divergente de E. O que é que vai dar esse divergente? Então, vamos lá. O divergente do vetor E, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, que é constante, eu já vou colocar para fora da integral. Aí, integral do divergente de R unitário, vetor separação unitário, dividido pelo módulo do vetor separação unitário ao quadrado. Isso aqui, agora eu tenho a densidade multiplicado pelo elemento diferencial de volume de tal linha. Só que esse divergente aqui, né? A gente já calculou isso em uma aula anterior. E esse divergente, o divergente do vetor unitário R sobre o módulo de R ao quadrado, isso aqui é igual a 4π
multiplicado pela função delta de Dirac tridimensional. A gente já calculou isso, né? Quando a gente falou sobre a função delta de Dirac, nós calculamos esse divergente. Bom, então, isso aqui, resultado disso, vai ser que o divergente de E vai ser escrito da seguinte forma. Isso vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon zero, integral do divergente de vetor unitário R sobre R quadrado, isso vai dar 4π delta de Dirac tridimensional, vezes a densidade, isso aqui estou integrando em de tal linha. Portanto, nós vamos ter daqui que o divergente do campo elétrico isso vai ser, aqui eu posso eliminar o 4π, ó, com esse 4π aqui em cima. Então, eu vou ficar apenas com 1 sobre epsilon zero, 1 sobre epsilon zero. E aqui eu vou ter a integral da função delta de Dirac, que é uma função do vetor separação R, ou seja, é uma função de R menos R', vezes ρ de R', vezes de tal linha. E agora, para resolver essa integral aqui, a gente pode utilizar as propriedades da função delta de Dirac tridimensional. Essa integral aqui ela só vai ser diferente de zero na condição, então isso aqui, né? Essa integral ela só vai ser diferente de zero se o vetor posição R' for igual ao vetor posição R. Ou seja, isso aqui só vai ser diferente de zero quando o ponto P, quando a carga estiver exatamente no ponto P. Porque aí, nesse caso, a gente vai ter de fato um divergente, né? Vai ter campo saindo dali, vai ter linhas de campo saindo. Vai ser um nascedouro, digamos assim, de linha de campo. Em qualquer outro ponto, a gente não vai ter divergente. Em qualquer outro ponto, diferente desse aqui, diferente desse R' igual a R, a gente não vai ter carga. Então, a gente não vai ter origem de campo elétrico. Por isso que isso aqui, essa integral, ela vai ser zero em qualquer lugar, a não ser quando o R' for igual a R. Portanto, essa densidade aqui, ela nada mais é do que uma densidade de R', só que esse R' ele depende do vetor R. Portanto, isso aqui, né, é uma densidade que depende do vetor posição apenas R. Portanto, essa integral ela vai dar apenas, essa integral todinha, né, a gente vai ter divergente de E igual a integral que vai ser o valor da densidade naquela posição onde R' é igual a R. Ou seja, vai ser a densidade onde, no ponto, né, cujo vetor posição é o R. Isso dividido pelo epsilon zero que estava ali fora da integral. E isso aqui, né, nada mais é, como a gente já viu, do que a lei de Gauss na sua forma diferencial. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.